Olá, estamos aqui para darmos continuidade, no ensinamento acerca do livro de Salmos, e nós vamos ter muito entendimento hoje da palavra, em nome de Jesus. Pai, abra o nosso entendimento, só o Senhor para fazer isso, Senhor. Que nós possamos ouvir e entender a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura, continuar a nossa leitura no Salmo 32. E aqui o título dele diz assim: A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Aí ele começa assim: Bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Feliz é o homem que os pecados são perdoados. E que as transgressões, ele fala, bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada, cujo pecado é coberto. A palavra de Deus diz que o amor encobre multidões de pecado. Quando nós amamos, o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Aí ele continua: Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Aquele homem, que Deus ele não imputa a maldade, não encontra a maldade nele, ele é feliz. Ele é feliz por quê? Porque no espírito dele não há engano. É o próprio Deus quem está nos dizendo isso. E ele continua: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelos meus bramidos em todos os dias. Entende? Quando nós não oramos, os nossos ossos, eles ficam ressequidos. Os nossos ossos, eles ficam bramindo, grudando, batendo um ao outro. Eu já ouvi pessoas dizendo que perderam a cartilagem. A cartilagem é uma massinha que fica bem no meio da junta dos ossos, para que os ossos não se choquem. Então, se nós ficarmos sem orar, é como se nós tivéssemos perdido a nossa cartilagem. Nós iremos sentir muitas dores. E o remédio é a oração. Conhecer a palavra de Deus e orar. Aí ele continua: Porque de dia e de noite a tua mão pesa sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, a pessoa que não ora, o humor dela, ele não existe. Ela é mal-humorada, ela é triste, ela é ressequida. E as pessoas que estão à volta dela, ela vai contaminar com aquela sequidão, com palavras negativas, com pensamentos negativos, com baixa estima. Por isso nós precisamos cuidar muito com as pessoas a qual nós andamos, as pessoas a qual nós falamos, as pessoas a qual nós conversamos, Porque se são felizes aquele que Deus olha para eles e não vê maldade, então nós temos que andar com essas pessoas, Que Deus olha e não vê maldade. Porque quando Deus olha e não vê maldade, Ele não está olhando para o corpo, Ele está olhando para o coração. Porque o corpo muitas vezes é uma fachada. A pessoa vai lá, se arruma, se apronta, fica tão bela, mas como está o coração? É isso que Deus está interessado. O nosso corpo vai ficar aqui, ele vai virar pó. O nosso coração, que é a nossa alma, ela vai subir para o céu. E se ela não for para o céu, há outro destino, que não será tão bom. E nós sabemos, só existe o céu e o inferno. E são as nossas obras que vão nos dizer para qual dos dois nós iremos. A nossa alma é eterna. A escolha é de cada um de nós. Cada um tem o seu livre-arbítrio.
né, de escolher a Cristo ou não. Mas entenda, a partir da sua escolha, você terá que pagar um preço. E muitas vezes esse preço é muito alto. Talvez não valha a pena, né, sofrer eternamente e ter alguns momentos de prazer, de alegria, de felicidade aqui na Terra. Mas cada um precisa fazer essa reflexão sozinho. E aí continua aqui. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu coração. Entenda, o único meio que nós temos de sermos perdoados é confessando a Deus. Confessando a Deus, né, alguma maldade, alguma transgressão, algo que nós fizemos de errado. A única maneira de recebermos o perdão é confessamos. Aí aqui continua assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Entenda, nós que somos santos, que estamos buscando, né, a santidade de Deus, sabemos que a santidade plena nós só iremos alcançar lá na nossa cidade eterna, né, lá no reino celestial. Mas aqui, enquanto nós estamos buscando, né, essa santidade, nós precisamos entender que nós precisamos orar, né? A oração é o meio que nós temos de falar com Deus. Aí ele diz: o tempo de poder achar. Entenda, o tempo de nós podermos achar a Deus é agora. É agora, nesse momento, é o tempo de buscar a Deus, né? Porque haverá dias em que nós não poderemos mais buscar a Deus. Entenda que quando olhamos para a nossa sociedade, nós vemos os sinais, né? Que o fim está bem próximo. Há países a qual já foi proibido a leitura da Bíblia, né? E nós sabemos que o inimigo ele está aí, trazendo as concupiscências da carne, né? Os desejos, os prazeres do mundo. Por quê? Porque ele quer tirar a atenção, né, do povo de Deus. Nós que estamos buscando a santidade não podemos parar de orar nunca, porque se pararmos de orar, nós vamos desfalecer. Os nossos ossos, eles vão quebrantar, eles vão se chocar, eles vão doer. Então, entenda, nós precisamos orar, nós precisamos pedir para que Deus perdoe as nossas maldades, os nossos erros, os nossos pecados. A única maneira de Deus perdoar os nossos erros, as nossas falhas, é nós confessando para Ele em oração. Aí ele continua dizendo: e achará até no transbordar de muitas águas, entenda? Quando nós buscamos a Deus, nós iremos encontrá-lo. Porque Deus ele não esconde a face dele de nós. Somos nós que somos rebeldes e que não o buscamos. Mas a partir do momento que nós buscarmos a Ele, você pode ter certeza que Ele vai se inclinar para nós. Porque a palavra de Deus diz que se o meu povo clamar, se o meu povo buscar e me chamar, Ele vai ouvir. Ele vai se inclinar e Ele vai ouvir. Entenda, nós somos povo de Deus. Nós que estamos buscando a santidade, que estamos buscando o caminho da perfeição, nós que estamos buscando ser santos, fugindo da aparência do mal, buscando a bondade de Deus, buscando os dons espirituais de Deus, nós estamos buscando a santidade. E aquele que busca a santidade, quando ele dobra o seu joelho para orar, para falar com Deus, a resposta vem do céu. A resposta vem diretamente do céu. Quando nós o buscamos, nós o encontramos. Nós só não encontramos aquilo que nós não buscamos em Deus. E ele continua assim: tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da minha angústia. Tu me cinges de alegria. Cantos de livramento. Entenda, ele diz para nós que Deus, né, é aquele que esconde ele. Deus é aquele que guarda ele, entenda.
Quando eu e você confessamos os nossos erros, as nossas falhas, estamos buscando a santidade, o Senhor, Ele nos guarda. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos nos afligir, né, com as adversidades que vêm na nossa vida. Nós precisamos entender que o cristão, aquele que está buscando a santidade em Cristo, ele sempre vai ter adversidade, ele sempre vai ter luta. Por quê? Porque nós estamos agradando a Deus. Quando nós agradamos a Deus, nós desagradamos ao diabo. Então, naturalmente, ele vai vir com aflição para a nossa vida. Nós precisamos ser felizes, ficar feliz quando vir a tentação do diabo. Por quê? É sinal de que nós estamos agradando a Deus. E o melhor, saber que Deus está à nossa frente. Saber que é Jesus quem peleja por nós. E saber que a vitória é certa, porque é assim que Jesus diz na palavra dele. Nós só precisamos confiar. Qual é a nossa parte? Orar e confiar em Deus, que Ele está à nossa frente, que Ele está resolvendo todos os problemas e dificuldades. É Ele que está aí na nossa frente resolvendo. Aí ele diz assim: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Entenda, quem irá nos guiar é Deus. Nós vamos dizer, podemos andar como um cego, que quem vai nos conduzir é Deus. Ele que vai mostrar o caminho que nós devemos andar, Ele que vai nos mostrar o que nós devemos fazer, Ele que vai dizer o que tem que ser feito. Nós precisamos só orar e confiar em Deus. Aí ele continua: não sejas como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Entenda? O cavalo, ele precisa ser colocado, né, o cabresto, para que alguém o dirija. Né? Aqui ele está dizendo que não é para nós sermos assim. Somos nós que precisamos nos dirigir. Nós precisamos ter a direção de Deus. Quando Deus ele nos guia, quando Deus ele que nos conduz, nós não precisamos colocar cabresto, né? Porque quem está nos guiando é Deus. Nós vamos fazer aquilo que Ele nos mandar fazer. E quando nós fazemos isso, pode ter certeza que a vitória é nossa, no nome de Jesus. E ele continua assim: o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Sabe, aquele que não confia em Deus, que não fecha os olhos e se lança na presença de Deus para fazer aquilo que Deus manda, ele sofre com muitas dores, porque as escolhas dele é segundo o próprio entendimento. Mas nós que buscamos a vontade de Deus, que buscamos a misericórdia de Deus conosco, não será assim. Conosco será Deus que está nos dirigindo, então a vitória é certa. Nós não vamos ter, né? Nós não vamos sentir a dor da escolha errada. Entenda, quando confiamos em Deus, a escolha não é nossa. Quando Deus manda fazer e você obedece, não é você, é Deus. Pode se alegrar, que tudo vai dar certo, no nome de Jesus. Aí ele continua: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois reto de coração. Aquele que busca a santidade, ele é reto de coração. Aquele que foge da aparência do mal, ele é reto de coração. Aquele que ora a Deus, ele é reto de coração. Aquele que vive a palavra de Deus, ele é reto de coração. Então o Senhor está falando: olha, se alegre, regozije-se, se alegre, seja feliz, fique feliz. Por quê? Porque o que você está fazendo não é segundo o seu entendimento, não é segundo a sua vontade, não é segundo o seu querer. O que você está fazendo é que Deus te mandou fazer. Porque quando você faz o seu querer, pode ter certeza que você vai chorar, que você vai sofrer.
né? Que os seus ossos eles vão se bater e você vai sentir muitas dores. Mas entenda, quando é Deus que está te mandando fazer, pode fechar o olho e deixar Ele te dirigir, porque Ele vai te dizer o que é para você fazer, como é para você fazer, onde é para você fazer. Ele te dirige em tudo. Nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes, sabe? Ele te dá os pequenos detalhes, aquelas coisas mínimas que muitas vezes nós achamos não tão importantes. Pois é, para Deus tudo é importante, sabe? A roupa que você vai usar, se você vai colocar ou não um brinco, né? Nós que somos mulheres, entenda, Deus ele tem um carinho todo especial por nós. Nós precisamos entender que quando Deus fez cada um de nós, Ele fez de uma forma especial. E não há ninguém parecido com o outro. Cada um tem o seu jeitinho diferente. Nós vemos aqui a história de Davi, né? Vemos o quão temente ele era a Deus, né? Conhecemos a história de Moisés, vemos também, né? Temos em comum nos homens e mulheres de Deus, né? O temor, o amor e a confiança. Mas entenda, cada um era de um jeito. Cada um tinha a sua maneira específica, especial, né? E foi por isso que Deus os escolheu, né? Para cumprir aquela boa obra. Entenda, se Deus tivesse chamado Moisés para dar o único filho dele, talvez ele não teria dado. Deus, ele conhece nosso coração. Ele nos pede, ele nos dá um fardo de acordo com aquilo que nós conseguimos carregar. Deus, ele é justo. Nosso Deus, ele é fiel. Ele não vai nos dar um fardo a qual nós não conseguimos carregar. Nunca ele fará isso com a gente. Ele conhece a nossa alma, ele conhece o nosso corpo, ele conhece os nossos limites, ele conhece as nossas necessidades. Nós só precisamos confiar que tudo ele vai prover. A palavra de Deus, ela nos ensina que Deus ele quer que nós confessemos que a graça dele, ela nos basta. A partir do momento que nós conseguimos entender que a graça de Deus, ela nos basta, a alegria do novo nascimento, ela virá na nossa vida todos os dias. E é algo maravilhoso viver, né, a alegria de obedecer a Deus. É algo que só quem vive consegue explicar, né? Por mais tribulação, por mais luta que tenhamos, nós somos felizes. Nós vemos aqui, né, em Davi, um homem feliz, um homem que busca se desviar do mal, que erra, somos humanos, mas que quando ele erra, ele chega na presença de Deus e ele pede perdão. Quando nós pedimos perdão a Deus, confessamos o nosso pecado para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos levantar e dizer, filho, continua. Continua e não peques mais. Ele nos ama e Ele cuida de nós. Nós só precisamos confiar. Os homens, os grandes homens de Deus, só foram grandes porque eles depositaram uma grande fé e confiança em Deus. Que eu e você também possamos depositar essa grande confiança em Deus e nós teremos a nossa vitória no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, obrigada, Senhor. Obrigado por nos ensinar que muitas vezes nós erramos, que muitas vezes nós pecamos, mas nós somos felizes, Deus. Somos felizes porque nós estamos em busca da santidade. Sabemos que nós não somos perfeitos e que a perfeição nós alcançaremos somente no céu. Oh Deus, mas só de buscarmos a santidade, de nos desviarmos do mal, de orarmos ao Senhor, de confessarmos ao Senhor os nossos erros, nossas falhas, o quão pequeno nós somos, Deus. Oh Deus, isso já alegra o coração do Senhor. Nós te agradecemos, Deus, por abrir os nossos olhos, por nos dar esse entendimento da tua palavra, pois somos felizes, Deus, em te servir, somos felizes em fazer a obra do Senhor.
Oh, Deus, e a cada dia que nós possamos ser usados mais e mais para abençoar a vida daqueles que precisam, aqueles que precisam de uma oração, de uma orientação, que possamos a cada dia, Pai, ser usados, todos que possamos ser usados para o crescimento do Teu reino, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.